Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meninos e meninas. Hoje vai ser um culto diferente. Hoje nós vamos pedir aos irmãos que façam de conta que são meninos e meninas, outra vez. O que é fácil, não é? Nós vamos ser honestos. Lá no fundo a gente gosta de ser meninos e meninas de vez em quando. Nós estamos hoje este momento será um momento de culto um bocadinho diferente. Estamos a ver os nossos pequeninos aqui, não estão todos, mas já estão muitos, e normalmente nós não vemos tanta criança no salão. Não é porque elas não vêm no domingo, mas porque elas estão noutro local, tendo um culto apropriado para elas. Mas hoje, lembrando o Dia das Crianças que está a chegar, nós vamos ter um culto em que vamos ter a participação, o envolvimento dos nossos pequeninos, e o culto também vai ter uma cara virada para eles, de uma forma muito especial. E para isto nós vamos pedir a bênção de Deus. Vamos orar para que Ele abençoe. Os nossos pequeninos vão participar. Eles também ficam um bocadinho nervosos de vir aqui à frente, mas que Deus lhes dê paz e os ajude a fazerem tudo direitinho. E nós vamos junto com eles adorar. Lembrando que o Senhor Jesus, quando quis nos ensinar uma verdadeira lição de grandeza, tomou um pequenino e colocou no meio dos discípulos. E dizem, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, tem que ser como um destes pequeninos. Então é provável que hoje, olhando para eles, a sua forma de cultuar, a sua forma de participar, nós possamos aprender, porque foi isso que Jesus disse que nós devíamos fazer. Então vamos começar orando silenciosamente, pedindo a bênção de Deus para este tempo, enquanto ouvimos o nosso prelúdio musical. Bom dia, irmãos. Durante alguns meses, as crianças decoraram, memorizaram salmos e salmos da Bíblia. Foi a classe dos juniores que memorizou e nós tivemos aqui vários júniores a memorizar. Só que a Sofia não é júnior, mas também memorizou. E nós vamos começar com a Sofia com um recitativo do Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós vamos agora fazer a nossa leitura bíblica. Peço que todos fiquem de pé. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém, louvai ao Senhor. Nós vamos convidar agora os meninos que vão cantar conosco, a Eduarda, o Benjamin, e os adolescentes, a Marta, o Joel e o Isaac vão estar nos acompanhar.
meu desejo é vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, meu Deus, Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, toda a terra, tu és o rei, sobre as ajuda a mim, ajuda aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Pouco a pouco, em cada dia, nós vamos chamar o missionário Oséias para ajudar esse coro também. O microfone dela está desligado? Então, nós vamos louvar a Deus e esse coro, pouco a pouco, diz o que nós fazemos com as crianças. Pouco a pouco elas vão aprendendo. Pouco a pouco elas vão crescendo em Cristo, vão aprendendo a orar, vão aprendendo a louvar e vão aprendendo que o Senhor está com elas o tempo todo. Nesse tempo de pandemia, elas cantaram muito e também o Senhor vai abençoando e vai protegendo-as. Pouco em cada dia, pouco em pouco, Jesus em dia, Jesus me transforma, estás-me a mudar, e que eu me entreguei, pela graça viverei, Cristo está-me a mudar. Pouco a pouco em cada dia, pouco a pouco, Jesus em guia, Cristo a me transformar, está-me a mudar, e que eu me entreguei, pela graça viverei, Cristo está-me a mudar, está-me a mudar, meu Cristo Salvador, cunha mais dor, ser o que eu errarei, em crescimento lento, mas estou certo, com o dia perfeito eu serei, a mudar, meu dito Salvador, nunca mais vou ser o que eu errarei, um crescimento lento, mas estou certo, no dia perfeito eu serei, dia perfeito eu serei. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor.
Obrigado, Pai, porque Tu preservaste, Senhor, cada um desses pequeninos, Senhor. Obrigado pelos pais que trabalharam em casa e procuraram manter os meninos, Senhor, à corrente da Tua palavra, Senhor, com oração, com cânticos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra reina nos coraçõezinhos deles, ó Pai. Pedimos, ó Pai, por tudo que vai acontecer hoje ainda, que o Senhor possa estar abençoando todas as atividades, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós também damos... Podem sentar, irmãos? Nós vamos dar agora, olhar para o lado e ver os nossos visitantes, ver quantas crianças estão conosco hoje. As crianças façam assim, todos dando tchau para todas as pessoas que estão nos visitando. E exatamente, as famílias estão juntas com os pequeninos. Visitantes, sejam bem-vindos. Vamos dar tchau. Com a presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja é você. Visitantes, sejam bem-vindos. Com a presença é um prazer. Obrigado, Benjamin. Vamos agora ouvir uma participação especial de uma canção que nós ensinamos na classe. Tem uma letra muito grande, mas elas decoraram tudo. E é uma letra muito bonita. Já falaste alguma vez com Deus? E é uma letra que fala muito ao nosso coração, nós gostamos muito. E ficamos muito felizes que as crianças tenham memorizado isso, que é uma música difícil. Já falaste alguma vez com Deus, confiando-lhe os anseios teus? Se o buscares em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Conta a Deus o que te aflige, pois o teu fardo é mais suave a dois. O melhor amigo é Cristo, Ele te responderá. Mesmo ao envolver-te a multidão, podes agradar em oração. Não precisas de clamar, Deus vê teu coração. Se subires ao monte de Deus, lá está. Se desceres ao vale, contigo irá. Onde quer que estejas tu, primeiro Deus chegou. Pela Bíblia te responderá, com doçura e sabor a mel, e as promessas feitas cumprirá. Deus é fiel. Nós vamos proceder então agora à recolha das ofertas. Podem descer, queridas. E nós temos hoje dois pequenos diáconos também que vão ajudar na recolha das ofertas. E enquanto nós recolhemos a oferta, vou pedir a Eduarda e o Benjamin que voltem aos seus lugares para cantar o Posso Ser um Missionáriozinho. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso de atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou.
estamos a terminar a oferta. Todas as crianças gostam de contribuir e muitas vezes também contribuímos na sala, não é? Para os missionários. As crianças deveriam entrar com as bandeiras. Nós temos bandeiras lá fora para dar às crianças de cada país que nós estivemos a orar durante todo esse tempo. Nós oramos pelo Nepal, pela China, pelo Japão, pela Venezuela, por Angola, por Guiné-Bissau, por Moçambique, vários países, pelo Brasil, é claro, pela Espanha. Pode andar mais rápido. E elas já sabem que quando nós oramos por cada país, é que a Bárbara está com muito respeito com essa função, não é? Para não cair no chão, está com muito medo de cair no chão, né? Isso. Esse louvor também é dado, esse culto nós fazemos também no culto infantil. Não só na IBD, nós aprendemos a palavra, mas o culto infantil também tem parte especial, tem um prelúdio, tem a recolha das ofertas, e a oração por missões é feita por um daqueles pequeninos. Então, eles estudam em casa com os pais, procuram saber mais sobre um país e depois falam e compartilham com as crianças, mostram a bandeira, mostram figuras, às vezes a alimentação daquele país, e ao compartilhar, as crianças podem orar por isso. Muito bem, e nesse momento a Bárbara vai fazer a oração de agradecimento pelas ofertas e peça também então por aqueles que estão doentes também, que às vezes nós temos pessoas doentes, aqueles que vão tomar a vacina. A sua professora amanhã vai tomar a vacina, então também é orar por eles. Pai nosso que estás no céu, obrigado por este dia, obrigado por estas ofertas, abençoe esta igreja para que nunca mais seja assaltada e que possa ficar bem, que consigam pregar o Evangelho em todos os países. Senhor, faça com que todas as pessoas que estão doentes fiquem bem e que possam divertir-se e sair dos hospitais. Era só que nós te fazemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ela lembrou de um episódio muito importante, que temos que continuar pedindo proteção, né? Eu vou passar agora a palavra ao missionário Oséias, que vai ter uma participação especial para nós. Ora, bom dia a todos. Uma das músicas que eu mais gosto é essa que eu vou cantar agora, porque fala sobre Jesus Cristo. E quando eu era criança, que ainda continuo sendo, uma das histórias, ou as histórias da Bíblia que mais me encantavam, eram as histórias de Jesus Cristo. E hoje, nos nossos cursos e nas nossas palestras por aí, eu sempre incentivo, se tiver que escolher alguma história para contar às crianças, conte a história de Jesus Cristo. A Bíblia está repleta delas. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus Cristo com muita clareza. Mas, principalmente nos Evangelhos, nós encontramos episódios fabulosos sobre Jesus. E eu vou cantar essa canção porque ela me encanta demasiado. Eu gosto imenso de ouvir esta música e por isso eu vou cantar. Eu espero que vocês também sejam abençoados com ela também. Okay? Que linda história do bom Salvador, que no mundo como homem andou e com meigas palavras de benigno amor para si os meninos chamou.
sua mão repousou com ternura e poder nas crianças reunidas ali. Ah, que doce seria ouvi-lo dizer: os meninos que venham a mim. Pela prece agora eu venho a Jesus a pedir-lhe uma bênção de amor, e por ele acolhido no mundo da luz eu verei o bendito Senhor. Sim, espero habitar com Jesus logo sim no palácio dos filhos de Deus, pois que muitos meninos se ajuntam ali e dos tais é o reino dos céus. Que linda história do bom Salvador que no mundo como homem andou e com meigas palavras de benigno amor para mim os meninos chamou. Sim, sua mão repousou com ternura e poder nas crianças reunidas ali. Ah, que doce seria ouvi-lo dizer: os meninos que venham a mim. Pela prece agora eu venho a Jesus a pedir-lhe uma bênção de amor, e por ele acolhido no mundo da luz eu verei o bendito Senhor. Sim, espero habitar com Jesus outro sim no palácio dos filhos de Deus, pois que muitos meninos se ajuntam ali e dos tais é o reino dos céus. Amém? Obrigado. Nós vamos agora ouvir a palavra da missionária e psicóloga Yolanda Mello. A Yolanda tem feito muito bem a muitas crianças, a muitas famílias nesse tempo de pandemia, que têm passado por bastantes dificuldades. E ela é uma especialista em crianças também, dos dois lados, espiritualmente e também psicologicamente, né? E vamos ouvir então a sua palavra. Olá, bom dia. Sou aqui a organizar-me. Ai, já não vi alguns meninos há muito tempo. Que bom ver-vos, hein? Já estava com saudades vossas. Muito bem. Então, eu tenho aqui... Hoje o meu desafio é falar para as crianças, mas falar para os pais, tá bom? Então eu espero que todos os meninos ajudem os pais a prestar atenção, porque eu vou trazer também o recado para os pais. Combinado, meninos? Muito bem. Ok, então,
vamos começar por ver aqui uma fórmula que eu tenho. Tenho aqui uma fórmula. A igual a D. Como é que A pode ser igual a D? O que é que poderá ser o A e o que é que poderá ser o D? Alguém me dá uma sugestão? Amor de Deus. Muito bem, porque Deus é amor. Bem pensado. Outra sugestão. Agora aqui desta aula do meio. Tem que ser bem alto para eu ouvir daqui, querida. Não? Alguém dali tem uma ideia? Eu vou-te dar uma ajudinha. O amor de Jesus quando se sacrificou pelos nossos pecados na cruz. Já está, foi a mim. E o D? O que é que poderá ser o D? Ele está assim. É D de dúvida. Pois, pode ser, não é? Será? Muito bem, mas eu vou dar aqui agora mais uma ajudinha. E se eu disser assim, amar é... O que é que vocês completariam? Completa esta frase. Vou começar agora aqui pela frente. Amar é Jesus. Jesus nos ama, não é? Pode ser qualquer coisa que tu lembres. O que é que nos faz lembrar amor? Nos anos 80, vocês ainda não eram nascidos, aí no tempo dos pais, havia uns desenhos, os bonecos que diziam o amor é qualquer coisa. Então hoje eu trago aqui, amar é um dom, pode ser. Amar é dar. Amar é... Não percebi. Respeitar? Alguém disse respeitar? Ouvi qualquer coisa? Sim, amar é respeitar. Mais, ali atrás, amar é obedecer. Agora a aula dali, amar é obedecer, exatamente, obedecer 2 vezes, é muito importante. Ali, ninguém diz amar é... Amar é dar a família, está bem, amar é família, estar em família, muito bem. Agora ali em cima, amar é vida, amar é viver, ok, enfim. Prestem bem atenção, porque hoje nós vamos descobrir que amar é qualquer coisa que começa com a letra D. E por isso vocês vão ter que estar muito atentos para descobrir o que é que significa ali a letra D. No amar é qualquer coisa. E para isso nós vamos conhecer 2 famílias da Bíblia. A primeira família era a família de um sacerdote. Era como se fosse o pastor naquela altura. O sacerdote era a pessoa que oferecia os sacrifícios a Deus, não é? Quando ainda no Velho Testamento era preciso fazer sacrifícios, oferecer animais e que eram queimados no altar e aquele cheiro, aquele fumo que subia agradava a Deus, porque quando as pessoas estavam a fazer o sacrifício estavam a lembrar que Deus as amava, que eles eram pecadoras e que um dia Deus haveria enviar o Salvador, alguém queria salvar o povo dos seus pecados. Então o sacerdote era o único que podia fazer os sacrifícios em nome de todo o povo. Também cuidava do templo, que era a igreja naquela altura, tomavam conta de todas as coisas e ensinavam o povo a obedecer a Deus. Mas Eli, este sacerdote que eu estou-vos a contar, ele tinha 2 filhos, Finéias e Ofni, que também estavam a aprender para serem sacerdotes como o seu pai. Naquela altura eram famílias escolhidas para serem sacerdotes. Era o seu pai, depois os seus filhos, depois os seus netos, e era uma espécie de negócio em família. Negócio no bom sentido, não é? Passava de geração em geração naquela família que Deus tinha preparado especialmente para servirem a Deus. Enfim, mas estes 2 filhos, eles não eram assim tão bons filhos. Eles faziam alguns disparates que não agradavam a Deus. Vamos lá ver o que é que a Bíblia diz. Está no livro de 1 de Samuel. 1 de Samuel, no capítulo 2, dos versículos 12 a 17. E diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, de Belial, que não se importavam com o Senhor.
Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o rapaz do sacerdote, estando-se a cozer ainda a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o rapaz do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitarei de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima primeiro a gordura e depois então toma quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, ou então eu vou tomar-te à força. Era, pois, muito grande o pecado destes rapazes perante o Senhor, porquanto eles desprezaram a oferta do Senhor. Então, o que é que os filhos faziam? Quando as pessoas iam fazer os seus sacrifícios no templo, os filhos de Eli ficavam com parte da carne para si, em vez de entregarem no altar do Senhor. Ou seja, eles desrespeitavam totalmente as ofertas que eram dadas a Deus. E isso era pecado. Eles não estavam a respeitar a Deus e não eram obedientes à sua palavra. Os filhos de Eli, então, cresceram a ouvir raspanetes. Eli dizia: mas rapazes, o que é que vocês estão a fazer? Olha, o povo anda para aí a falar. Não façam essas coisas, que é uma grande vergonha. Só que Eli só falava e não aplicava uma disciplina, uma correção mais séria para o seu filho. Vejam só o que nós lemos no capítulo 2, ainda no 23 e no 24. E diz assim: por que é que fazem tais coisas? Todo o povo ouço constantemente a falar mal do vosso procedimento. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que eu ouço. Vocês estão a fazer transgressões, estão a fazer coisas contra o povo do Senhor. Eli só dava raspanetes e não fazia mais nada. A Bíblia diz que, tal como o Senhor corrige os seus filhos, corrige a quem ama, um pai deve corrigir os seus filhos. Então, hoje nós vamos aprender que amar é disciplinar. Vamos dizer todos comigo: amar é disciplinar. Nós já sabemos o que significa amar, não é? Amar é cuidar, amar é proteger, amor é mostrar o quão importante essa pessoa é para nós, amar é estar sempre pronto para nos ajudar nos momentos que mais precisamos, para nos orientar, para fazer todas essas coisas. E nós sabemos que o maior amor nós podemos aprender de quem? De Deus, que é puro e santo, que nunca pecou, que nunca faz nada errado e que nos ama de uma forma incrível. A Bíblia diz lá em Jeremias 31:3, como é o amor de Deus. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Ou seja, Deus tem um amor muito grande por nós. Ele sabe tudo sobre nós, sabe o nosso nome, sabe até quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. E eu que estou toda cabeluda, imaginem só, pois Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo eu tenho. Deus sabe quando eu estou triste, Deus sabe quando eu estou a pensar coisas boas e quando estou a pensar coisas más. Quando eu estou com medo, Deus sabe tudo sobre mim, porque Deus me ama. E o pai que ama deve corrigir. Agora, o que é a disciplina? Às vezes, quando nós ouvimos a palavra disciplina, pensamos que disciplina é castigar. Bom, castigar, dar castigos, dar tarefas, responsabilidades, é uma parte da disciplina, de exercermos a disciplina. Mas, na realidade, a palavra disciplina deriva de outra palavra que vocês conhecem, que é a palavra discípulo, que significa aluno. Então, disciplinar é ensinar, é educar, é instruir, é mostrar como é que se faz, é corrigir o que está mal. Às vezes os pais me perguntam: Yolanda, quando é que o meu filho vai arrumar o quarto? Porque ele já tem 12 anos, eu ainda tenho que estar a arrumar o quarto por ele. Alguma coisa está errada. Eu costumo dizer, até aos 2 anos de idade, os pais é que arrumam o quarto e fazem as coisas pelos filhos. Entre os 2 anos e os 6 anos de idade, os pais fazem, mas os filhos ajudam. Entre os 6 e os 12 anos, os filhos fazem e os pais ajudam. A partir dos 13, quem é que tem aqui mais de 13 anos? Levanta a mão se faz favor.
Bem, o resto é tudo criança, tem pouquíssimas pessoas com mais de 13 anos. A partir dos 13 anos, é suposto arrumarem o vosso quarto, limparem o vosso quarto, arrumarem as vossas coisas e ajudarem sem precisar dizer as tarefas lá em casa. Então, disciplinar é fazer um discípulo, é fazer dos nossos filhos um aluno. Então, os pais que disciplinam os seus filhos estão a mostrar que os amam, porque é a disciplina que vai construir o caráter da criança, como ela é, como é que ela se comporta, como é que ela pensa, como é que ela faz as coisas, como é que ela se relaciona com as outras pessoas. É a disciplina que vai encorajar o bom comportamento nas crianças e corrigir o comportamento inaceitável, que não pode acontecer. Então, nós sabemos que todas as crianças, sejam as crianças de 2 anos, de 1 ano e as crianças de 50 anos ou de 80 anos, todas as crianças já nascem pecadoras, já fazem coisas erradas. E o que é que nós sabemos sobre o pecado? O pecado, a Bíblia diz que é como se fosse uma escuridão que há na nossa vida, porque Deus não está onde está o pecado. Deus, que é santo, que é puro, que é luz, não pode estar onde está o pecado. E quando Deus não está, há uma grande escuridão, não há a luz de Deus. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, dizemos, desejamos, que é contra Deus, que é contra os outros, que é contra nós próprios. E sabem, nós já nascemos com vontade de fazer coisas erradas. Ninguém nos ensina a mentir. Ninguém nos ensina a fazer... Eu não quero. Ninguém nos ensina a fazer birras. Nós já nascemos com esta vontade de fazer coisas que desagradam a Deus. E o pior de tudo é que o pecado separa-nos de Deus, porque Deus é puro e santo e não pode estar onde está o pecado. Que grande problema nós temos, que é o problema do pecado. E é este pecado que nos leva a fazer todas estas coisas que nós sabemos que são coisas erradas. E cabe aos pais, desde muito cedo, não é, mostrar aos seus filhos a maneira correta de viver, a maneira que agrada a Deus. Mostrar que só o Senhor Jesus pode resolver o nosso problema do pecado, porque, como disse ali o nosso amigo muito bem, amar é quando o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e com o seu sangue deu a sua vida por nós, não é verdade? Sim? Agora, sem dúvida, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não ficou morto, ressuscitou, está vivo. E por isso é que Ele pode perdoar os nossos pecados. Pais, é isto que nós precisamos ensinar desde muito cedo aos nossos filhos. Porque quando nós disciplinamos, nós estamos a mostrar que os amamos. Enfim, mas voltando à nossa história, Deus estava triste com o que estava a acontecer na família de Eli. Eli não estava a ser um pai correto, só estava a falar, mas não corrigia, não era mais sério no que tocava ao mau comportamento dos seus filhos. E eles foram crescendo, continuando a fazer todas estas coisas que desagradavam a Deus, que desagradavam ao povo, que desagradavam a Eli, mas Eli, foi também envelhecendo e, enfim, começou a perder cada vez mais controle pelos seus filhos e morria de vergonha quando as pessoas vinham lá reclamar: Eli, como é que pode ser? Tu és o sacerdote do templo e os teus filhos comportam-se desta maneira. Nem parece teu. Como é que tu podes ensinar-nos a nós, pais? Como é que nós devemos educar os nossos filhos quando tu não educas os teus filhos? Com certeza Eli deve ter ouvido muitas destas situações, muitos destes raspanetes do povo. A Bíblia não conta, mas podemos imaginar que isso tenha acontecido. Enfim, agora, apesar de tudo, Eli sabia que os seus filhos eram um mau exemplo, mas, pior que tudo, é que junto com a família de Eli morava um rapazinho que estava a observar. Era um menino pequenino que ainda estava a crescer e observava um mau comportamento de Ofni e Finéias. E com certeza ele iria imitar os maus comportamentos deles. Bom, a Bíblia diz que este menino era diferente. O menino Samuel, que também vivia lá no templo, apesar de tudo, ele não fazia as coisas que os outros dois faziam. Agora, como é que este menino pequenino apareceu lá no templo? A Bíblia conta que a mãe de Samuel, Ana, durante muito tempo ela vivia muito triste, muito abatida, porque ela não podia ter filhos. As outras mulheres
tinham muitos filhos, andavam todas contentes e ela triste, sozinha, porque não podia ter filhos. Então ela orava a Deus. Ela sabia que só Deus lhe podia ajudar. Então ela orava: ai Senhor, eu queria tanto ter um filho, Senhor, dá-me filhos. E ela orou, todos os anos quando ia lá ao templo oferecer o seu sacrifício a Deus, orava a Deus, chorava diante de Deus para que Deus lhe pudesse dar essa bênção, a alegria de ser mãe. E depois de algum tempo, Deus respondeu a oração de Ana. E Ana teve o seu filhinho e chamou de Samuel. Há aqui alguém que se chama Samuel? Eu lembro que havia um Samuel. Ah, está ali, Samuel. E outro ali atrás. Pois é. Então, Samuel finalmente nasceu e Ana estava muito feliz por ter o seu filho. E Samuel foi um menino muito amado dos seus pais, não é? Ana e Elcana, que era o nome do pai de Samuel, cuidavam bem do seu filho, amavam-se muito bem o seu filho e disciplinavam, ajudavam-no a fazer o que era certo e, acima de tudo, começaram a preparar para servir a Deus. Exatamente. E ele sabia que quando chegasse uma certa idade, ele iria morar para o templo. E foi o que aconteceu. Ele foi morar para o templo para aprender a ser um sacerdote, para servir a Deus. E por isso Samuel estava a viver ali no templo, juntamente com Eli e com os seus filhos. Certa vez, não é? Uma vez por ano, a mãe ia lá visitá-lo, levava uma roupa nova para o seu filho e com certeza perguntavam: como é que tu estás-te a comportar? Estás a obedecer a Eli? Estás a fazer as coisas no templo? Estás a fazer aquilo que é certo? Claro que havia abraços e beijinhos porque tinham saudades dos seus filhos, mas também perguntavam como é que ele estava a se portar na casa do Senhor, porque ele estava a ser preparado para servir a Deus. Amar é disciplinar. E pais, quando vocês mostram amor aos vossos filhos, é quando fazem exatamente isso, quando disciplinam, quando estabelecem regras, limites, quando desde muito cedo ajudam as crianças a serem autónomas, responsáveis, a cumprirem tarefas, a serem responsáveis com as suas coisas, com o seu espaço. Então, apesar do mau exemplo de Ofni e Finéias, Samuel procurava ser bem diferente, procurava servir a Deus, fazendo aquilo que é certo. Deus então mandou um profeta avisar Eli. O tempo passa, Deus mandou um profeta avisar Eli: Eli, tu já tiveste muito tempo de sobra para corrigir o mal que tu fizeste aos teus filhos. Agora já chega. Deus vai trazer um castigo para os teus filhos, para ti, para toda a família e até para o teu povo. Eli nem podia acreditar. Agora já era tarde demais. Sabem, às vezes nós esperamos que os nossos filhos sejam mais crescidos para dar tarefas, para dar limites, para dar responsabilidades. E às vezes já é tarde demais. Desde muito cedo, quando ainda está na barriga, como eu costumo dizer, já devemos mostrar à criança o caminho que deve andar, a disciplinar, a mostrar como se faz, a fazer com ela, a corrigir o que deve ser corrigido e a reforçar os bons comportamentos, os bons hábitos. Sabem, quais são as consequências da permissividade? Quando nós deixamos que as crianças cresçam entregues a si mesmo, como a Bíblia diz, envergonham os seus pais. São crianças que têm tendências para fazer birras, perdem o controlo quando aparece a dificuldade, querem que a sua vontade seja sempre satisfeita, não sentem o amor dos pais porque não se sentem seguras nem confiantes, porque é a disciplina que traz esta segurança emocional. Podem se tornar crianças com muita dificuldade em controlar os seus impulsos, não conseguem tolerar as frustrações e as outras crianças às vezes nem querem brincar com crianças assim, porque não é fácil. São menos responsáveis, menos orientadas para fazer coisas, para ter iniciativa e, claro, esperam sempre que os limites sejam negociáveis e as leis sejam relativas. Filhos, quando os vossos pais estão a disciplinar-vos, eles estão a cumprir o mandamento de Deus e estão a mostrar que vos amam. Por isso, aceitem a correção, agradeçam a Deus e peçam a Deus coragem para não reclamar, para não resmungar e fazer aquilo que o pai e a mãe pedem. Eli foi um pai permissivo, não disciplinou os seus filhos e agora Deus iria cumprir o que prometeu. Uma noite, Deus apareceu a Samuel.
O menino obediente, o menino que tinha o coração pronto para servir a Deus e servir aos outros, teve o privilégio de ouvir audivelmente com os seus ouvidos a voz de Deus. E Deus contou a Eli aquilo que iria acontecer à família de Eli e os seus 2 filhos, Finéias e Ofni. E no dia seguinte, quando Samuel foi falar com Eli tudo o que tinha acontecido, ele estava a pensar, ai meu Deus, são coisas terríveis que vão acontecer à tua família, Eli. Deus disse que os teus filhos vão morrer, que tu vais morrer, que vais perder o teu ministério, a tua família já não vai mais ser sacerdotes no templo, vão acontecer coisas muito más. Enfim, isto é o que acontece quando os pais não disciplinam os seus filhos, não é verdade? Cabe aos pais orientar os seus filhos, ajudá-los a crescer na sua fé, lendo a Bíblia com os filhos, orando com eles, investindo na sua educação espiritual, trazendo a igreja, trazendo a escola dominical, levando aos acampamentos, enfim, investir naquilo que pode ser a educação espiritual dos nossos filhos. Então, amar é disciplinar. Se é um pai que ama a Deus, então disciplina os seus filhos. E se tu és um menino que ainda não és discípulo de Jesus, que ainda não tens Jesus no teu coração, então hoje mesmo podes pedir ao Senhor Jesus para ser o teu Salvador e Ele vai te ajudar a ser um filho obediente, a saber aceitar a disciplina dos teus pais. Enfim, passou algum tempo e aconteceu exatamente como Deus tinha dito a Samuel que iria fazer. Os filhos de Eli morreram, Eli morreu e agora? Quem é que vai tomar conta do templo? Quem é que vai orientar o povo a andar nos caminhos de Deus? Deus levantou um novo profeta e um novo sacerdote. Quem é que acha que foi este novo profeta e sacerdote? Samuel, exatamente, Samuel, o menino obediente que desde muito cedo os seus pais o disciplinaram e prepararam para servir a Deus, foi a escolha de Deus para guiar o seu povo, foi a escolha de Deus para ser o seu sacerdote. Então, para concluir, num ambiente onde as crianças se sentem amadas, mas também conhecem suas regras, os seus limites, elas crescem sendo mais responsáveis, seguras, independentes, a respeitar os outros, a saber como agir nas diferentes situações, sentem-se mais livres para se expressarem, dizer aquilo que pensam e sentem, mas dentro dos seus limites. Sentem-se mais seguros, confiantes e aprendem a confiar, primeiro nos pais, depois em Deus e todas as outras figuras de autoridade que virão, como os professores, os patrões, os seus líderes. Crianças que são discípulas dos seus pais, são potenciais discípulas do Senhor Jesus e do Senhor Deus. Então, todos juntos vamos dizer comigo, amar é disciplinar. Então, esta semana eu tenho um desafio para vocês, pais, disciplinarem os vossos filhos, porque ao fazerem isso vocês estão a mostrar amor. Filhos, desafio para vocês esta semana, quando os pais vos corrigirem, aceitem a correção, procurem fazer o melhor da próxima vez e agradeçam a Deus pelos pais que vos amam e corrigem. Amém? Amém. Ia ser difícil adivinharem que amar é disciplinar, mas é uma bênção, né? É uma bênção. Obrigada, Yolanda. Obrigada pela bênção. Eu chamei o missionário Oséias para cantar conosco o último hino e nós vamos cantar junto com ele. É um hino que foi inspirado por Deus, eu acredito disso. É da autoria do Oséias, mas esse hino diz muita coisa do que nós estamos passando nos nossos tempos. Para nós pais, para nós avós, para nós filhos, diz muito e nós temos que concluir que o Senhor precisa de servos fiéis que sigam até o dia da vitória. E nós vamos cantar agora o dia da vitória. Com hino de vitória nos lábios, revestidos da armadura de Deus, faremos das crianças soldados do Senhor. Meninos crentes bem preparados, resistindo em dias maus que virão, no Espírito de Cristo, vivendo o compromisso, as armas da justiça nas mãos. O dia de vitória de vir
o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será, pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Não é contra a carne nem contra o sangue que travamos a batalha entre nós, mas é contra as hostes e potestades do reino do mal. Quando perseguidos ou afrontados, não nos curvaremos pelo temor. No Espírito de Cristo, com a armadura revestidos e os olhos postos no Salvador. O dia de vitória há de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será, pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Meninos hoje, homens do amanhã, caminhando na verdade e na luz, edificando lares na rocha que é Jesus. Meninas hoje, mães no futuro, dedicando seus filhos a Deus, no Espírito de Cristo, graça bem unidos, lutando pelo reino dos céus. O dia de vitória há de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será, pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Assim como o dia guarda a aurora, eu anseio ver o meu Salvador, resgatando as crianças de agora por amor. Um exército de crianças marchando, caminhando para o reino da luz, no Espírito de Cristo, vivendo o compromisso, nos lábios a mensagem da cruz. O dia de vitória há de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será, pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Mas o dia de vitória há de vir, o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será, pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Do rei as crianças aprenderam bem, não é? Essa parte eles vão cantar, mas é bom nós nos entusiasmarmos com eles. Este cântico, a letra deste cântico nos fala sobre aquilo que é o sonho, deve ser o sonho do nosso coração, ver os nossos pequeninos realmente aos pés do Senhor. Para isso temos uma responsabilidade enorme como pais.
E temos a nossa responsabilidade como igreja. A igreja não pode fazer o trabalho dos pais, mas ela pode ser um auxílio importante. É por isso que a nossa igreja tem como uma das suas prioridades o Ministério Infantil. E tem investido no treinamento de professores na nossa igreja, tem investido na participação no Ministério da APEC, tem trabalhado para que os nossos pequeninos tenham o melhor. Lembrando aos irmãos que neste momento há obras a acontecer no quarto andar, e o quarto andar inteiro vai ficar dedicado exclusivamente ao Ministério Infantil. Isso tem a ver com a visão da igreja, da importância que estes pequeninos têm. Estamos apenas fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Foi Ele que disse que nós devíamos receber os pequeninos, que eles eram prioridade para o Senhor. A programação dos pequeninos não acabou, eles vão subir quando o culto terminar, ordeiramente, não é, linha por linha, mas os pequeninos vão subir porque eles ainda vão ter a sua parte ainda de festejo, digamos assim, porque é a festa do Dia das Crianças. E daqui a bocadinho teremos o nosso segundo culto. Que o Senhor possa continuar com cada um de nós. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelo ensino que recebemos, te pedimos pelos pais e mães que nos dês a sabedoria para disciplinar com amor e entender, Senhor, que isto faz parte, é uma parte essencial de amar. Pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos meninos e meninas, que possam crescer obedientes, entendendo que obedecer é melhor do que sacrificar e que obedecer faz parte de amar, faz parte de respeitar, faz parte da nossa confiança que colocamos no Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor, a continuar a investir e a entender o valor destes nossos pequeninos. Nós queremos vê-los, Senhor, um verdadeiro exército que conhece ao Senhor Jesus e que mostra a tua luz aonde vai. Obrigado por este culto. Abençoa cada um de nós e também os nossos pequeninos no seu tempo de festa agora. Em nome de Jesus. Amém.